Bom, pessoal, vamos lá. Vamos para a nossa primeira revisão. Como a gente pode ver aí, a gente já teve 6 aulas, tá? Então, a gente está estudando aí há 6 semanas, né? E só dando um apanhado geral sobre o que a gente está fazendo, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, o foco do nosso curso em si, ele é conversação, tá? Só que para as pessoas começarem uma conversa em inglês, para as pessoas conseguirem desenvolver um diálogo bem feito em inglês, elas precisam aprender a construir frases, certo? Então não dá para a gente chegar e sair falando de forma atropelada, sem saber como que a gente constrói as nossas frases, né? E no início do curso, parece um pouco mais chato essa questão, porque você vai começar a ver alguns termos gramaticais que você não via, né, lá na época do colégio. A maioria aqui das pessoas é adulta, tirando o nosso amigo aqui, que está vendo agora essas coisas no colégio, né? Mas a gente vai ver termos como verbo, substantivo, adjetivo, pronome, mas são termos, tá, que aparentemente parecem ser chatos, porque traz para a gente essa lembrança da época de escola, só que eles, na verdade, vão ser muito úteis para a gente entender essa formação, essa construção das frases, e lá na frente isso fica muito claro para a gente, nas frases mais complexas, quando a gente for criar textos maiores, falas maiores, né, diálogos maiores. Então, isso vai ficar mais claro para a gente lá na frente. Então, a gente vai pegar esse primeiro processo um pouco mais chato, passar por ele, só que a gente vai passando por ele e já vai colocando em prática, beleza? Então, o que a gente viu, né? Na nossa primeira aula, a gente viu os greetings e os farewells. O que são os greetings e os farewells? São as famosas... Vou diminuir aqui a letra. São as famosas saudações de chegada e de despedida, né? Então, nessa primeira aula aqui, pessoal, eu não vou falar muito sobre ela, né? Por quê? Porque tem um materialzinho lá com todas essas saudações para vocês. Então, é basicamente a gente aprender como é que fala oi, tudo bem, olá, como é que você tá? Ah, tô bem, e você? Olá, tenha um bom dia. Ah, se cuida, bye, bye, tchau, te vejo amanhã, te vejo semana que vem, te vejo mais tarde, te vejo segunda que vem, te vejo no próximo mês. Enfim, a gente aprendeu como é que a gente inicia um diálogo e como é que a gente termina um diálogo, né? E as saudações, as saudações tanto de chegada quanto de despedida, na nossa aula a gente aprendeu a dividir elas em 2 grupos. Os grupos das saudações, que são mais formais, e as informais. Isso é muito importante, né? Quando a gente está conversando com as pessoas, a gente entender os contextos, né? O que é um contexto formal? Por exemplo, se você está viajando, você está aprendendo a falar inglês agora e você quer viajar, e aí você chega lá em Miami, por exemplo, Orlando, e está num hotel bacana. Tu não vai chegar para a recepcionista do hotel e falar: e aí, minha parceira, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Ó, tô com uma reserva aí, hein? Tu não vai falar desse jeito, que é o jeito que as pessoas falam entre amigos, né? Então, você vai falar de uma forma mais formal. Olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é fulano de tal, eu tenho uma reserva aqui, meu sobrenome é tal, 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 e é isso, queria ver como é que tá o meu quarto, tá? Então, você vai falar de um jeito mais educado, um jeito mais formal. Diferente de como a gente fala, por exemplo, com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? Então, a gente aprendeu como é que faz essas saudações, beleza? E aí, hoje, depois que eu terminar a minha segunda aula, eu vou colocar, de repente no final dessa aula aqui também dá para fazer, eu vou colocar todos os PDFs lá no grupo, tá? Na ordem. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, tá? Para vocês relembrarem ali, todo mundo ter o acesso a eles, beleza? Então, na primeira aula, a gente aprendeu as saudações, como iniciar um diálogo, né? Muita gente aprendeu que não se fala good night quando chega, quando inicia um diálogo, né? Boa noite, a gente fala good evening, por exemplo. Good night é só quando a gente está se despedindo, finalizando um diálogo. Algumas pessoas não sabiam disso, mas isso tudo vocês vão ver no próprio material. Então, essa aula foi uma aula mais introdutória do curso, né? E para aprender como é que inicia um diálogo. Na nossa aula 2, a gente começou de fato a botar a mão na massa. A gente aprendeu o Simple Present. O Simple Present, o que ele é?
basicamente, a gente aprendeu como é que forma frases no presente. Como que a gente vai formar algumas frases no presente. E os verbos principais que a gente aprendeu a criar nossas primeiras frases foram os verbos comer e beber. Vocês lembram disso? A gente aprendeu como é que fala comer e beber em inglês. E eu falei para vocês que eu ia começar por esses dois verbos. Por quê? Porque no nosso dia a dia, conforme a gente vai estudando o inglês, né, é primordial que a gente comece a criar exemplos, comece a criar nossas frases, falando de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer essa associação de usar o inglês juntamente com a nossa rotina, né? Inserir o inglês na nossa rotina. E nada melhor do que a gente praticar fazendo duas coisas que a gente faz várias vezes durante um dia, que é comer e beber. Né? Por exemplo, a Amanda está comendo ali agora. Lá do ponto de a gente ter câmera é isso, lá. Tá mais chegando ali um negocinho ali, ó. Tá vendo? Então... Deixa eu aceitar aqui a Valesca. Então, a gente come e bebe o tempo todo, normal, tá? Eu tô aqui com meu copo d'água, né? E aí, o que eu quero que desperte em vocês? Que toda vez que você der um gole, ó, na tua água, você lembre, tenha uma chavezinha virada no teu cérebro que fala assim, ó, opa, I drink water. I drink water every day. I like to drink water. Eu quero que toda vez que vocês comam, tenham um prato de comida na frente de vocês, vocês lembrem da nossa aula que tinha vocabulário de alimentos. E aí você lembra que tem um rice, beans no teu prato, que tem um chicken, que tem um meat, que tem eggs, salad, tomato, lettuce. Aí eu quero que você olhe para o seu prato e comece a vir inglês na sua mente. Comece a vir palavras que você aprendeu nessa aula. Né? Então, a gente aprendeu ali como é que fala café, água, leite, cerveja, vinho, refrigerante, suco de laranja, limonada. A gente aprendeu todos esses vocabulários e como que monta frases com eles. Então, a gente aprendeu vocabulários sobre isso e a gente aprendeu o seguinte, por exemplo, I eat rice and beans for lunch. Rice and beans for lunch. A gente aprendeu a criar uma frase desse tipo aqui, ó. Eu como arroz e feijão no almoço. Né? Eu como arroz e feijão no almoço. E, deixa eu botar uma outra aqui de bebida. I drink water every day. Eu bebo água todo dia. E aí, quando a gente aprendeu isso, a gente aprendeu mais o quê? A gente aprendeu que existem 5 tipos de frases no inglês, né, que são muito importantes. E eu dei a seguinte explicação nessa aula. Se você dominar a estrutura dessas 5 tipos de frases, se você aprender como criar essas 5 tipos de frases, e você aprender a falar esses 5 tipos de frases nos tempos verbais mais fundamentais do inglês, você já tem aí praticamente 70% do caminho andado para se tornar fluente. E aí, quais são esses 5 tipos de frases? Eu falei que eu chamo elas de top 5. Alguém lembra do top 5 aqui, pessoal? Quem lembra? Por favor, levanta a mão. Quem lembra do top 5? As 5 frases que a gente precisa aprender a construir. Quem lembra? Valesca levantou a mão. Valesca, para deixar fácil para tu, fala para mim quais são as 3 primeiras. Afirmativa, negativa e interrogativa. Muito bom. Afirmativa, negativa, interrogativa. Lembra das próximas, do 4 e 5? Sim. Interrogativa, negativa. E a 5? E as questions words. Muito bom. Que isso, salva de palmas para a Valesca, gente. Que orgulho. Ó, então, essas são os 5 tipos de frases que a gente aprendeu, né? Que se a gente aprender a construir elas certinho, nos principais tempos verbais, a gente tem mais da metade do caminho andado. E aí, basicamente, o que é isso? A frase afirmativa é isso aqui, ó. Eu bebo água todo dia. Estou fazendo uma afirmação, né? E o tempo todo a gente faz afirmações. Ah, eu gosto de chocolate, eu vou à praia nos fins de semana, eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho dia sim, dia não, eu vou para o trabalho de carro. O tempo todo você faz afirmações, né?
Negativa é o quê? Negações que a gente também faz o tempo todo. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não trabalho domingo, eu não trabalho de noite, eu não trabalho de madrugada. Enfim, você faz negações o tempo todo. Interrogativas são as famosas perguntas de sim ou não, né? Em inglês a gente chama de yes or no questions, tá? Em inglês a gente chama as frases interrogativas de yes or no questions, que são as perguntas de sim ou não, né? São os tipos de pergunta que você faz e as duas únicas respostas possíveis são sim ou não. Então, tipo, você gosta de café? Sim, eu gosto de café. Não, não gosto. Não tem meio termo. Mais ou menos. Se tu bebe, tu gosta. Bebo forçado. Tá bom. Você come carne vermelha? Sim, eu como carne vermelha. Não, eu não como. Né? Então, essas são as perguntas, as frases interrogativas. As interrogativas negativas, quais são? São aquelas perguntas que a gente faz meio que já pensando, a gente meio que já sabe a resposta, a gente só quer confirmar. Tipo assim, não fizeram o trabalho de casa, né, da última aula, né? Eu fiz uma pergunta com negativa, eu comecei com não, e eu meio que mais ou menos já sei a resposta, porque muita gente não me entregou, certo? Então, tipo, não fez aquilo, né? Ou então assim, tu não gosta de salada? Por que tu não bota um verdinho no teu prato? Pô, tu não gosta de refrigerante? O que houve que tu não tá bebendo hoje? Tu não ia trabalhar amanhã? O que houve? Tá de folga? Então, são essas perguntas que a gente começa com essa negação, tá? Mas que, na verdade, elas têm a mesma resposta. É sim ou não também. Beleza? Elas só começam com essa negativa. Elas têm esse tom meio que, tipo, querendo confirmar alguma coisa. Beleza? Pessoal, é uma revisão, tá? Eu sei que para alguns aqui não tiveram essa aula, tá? Mas se eu estiver indo muito rápido, me fala, beleza? Então, vou botar aqui alguns exemplos que a gente viu durante a aula, por exemplo, né? Não o mesmo exemplo, mas aqui alguns exemplos, ó. I eat chicken for dinner. Eu como frango na janta, né? Ou no jantar. A negativa seria I don't eat. Vou botar outra coisa aqui. I don't eat red meat. Eu não como carne vermelha. I don't eat red meat. Beleza? Aí na interrogativa, do you eat pork? Você come carne de porco? E a interrogativa negativa poderia ser don't you eat salad? Você não come salada? Beleza? E aí, no meio dessa brincadeira aqui, o que a gente aprendeu? Uma coisa muito importante, prestem atenção. A gente aprendeu que no Simple Present, né? E eu já acho que já até cheguei a afirmar isso para vocês, em todos os tempos verbais do inglês, tá? Na verdade, existe o seguinte, né? Falando de verbos, existem 4 tipos de verbos no inglês. Beleza? 4 não. 4 ou 3? 4. 4 tipos de verbos em inglês. Os verbos que a gente chama de verbos normais, tá? Que é a grande maioria dos verbos, beleza? 99% dos verbos são verbos normais. Aí existem algumas exceções. A primeira exceção, né, é o verbo to be. E aí, na aula do verbo to be, eu expliquei por que ele é uma exceção, por que ele é diferente. E aí, os outros verbos também são os verbos modais, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Eles também têm uma pegada um pouco diferente, a gente vai aprender eles. E existem os verbos auxiliares, tá? Então, assim, cada tempo verbal tem um verbo auxiliar, tá? E esse verbo auxiliar, ele serve para quê? Ele serve para ajudar os verbos normais, preste atenção nessa explicação. Os verbos auxiliares do inglês, eles servem para ajudar os verbos normais a fazer frases negativas ou perguntas. Beleza? E aí a gente aprendeu que o verbo que foi escolhido para ser o verbo auxiliar do tempo presente é o verbo do. Né? O do foi o verbo escolhido para ser o auxiliar do presente. E aí,
eu expliquei, inclusive na última aula, que o do, ele é um verbo normal, ele é o verbo fazer. Se você procurar no dicionário, do é fazer, beleza? Só que agora tem esse do, que é o auxiliar. Esse do auxiliar não tem nada a ver com o do fazer, tanto que eles podem estar na mesma frase. E aí esse do, ele entra aqui junto do not, para ajudar esse verbo comer aqui, ó, a negar. Então, quando eu falo eu não como, eu não posso falar só I not eat. Eu tenho que falar I do not eat. Beleza? E aí esse do not vira don't, que é a forma abreviada. É a forma que é mais usada nos diálogos mais normais, mais naturais, né? É muito raro você ouvir alguém falar I do not eat meat. Né? A pessoa vai falar I don't, tá? E aí, então, o verbo auxiliar ajuda na negativa aqui, ele fica junto do not, para fazer esse não, tá? Eu não faço, eu não como, eu não bebo. E o verbo auxiliar, ele inicia as perguntas de sim ou não. Então, toda pergunta de sim ou não, toda frase interrogativa, tá? Ele começa com um do, né? Dependendo do pronome, obviamente, a gente já viu isso na última aula. Então, do you eat pork? Do you like salad? Do you like chicken? Do you drink water? Né? As perguntas começam com do you. Lembra do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Né? E na interrogativa negativa, ele vem como don't. Don't you eat salad? Você não come salada? Don't you work tomorrow? Você não trabalha amanhã? Beleza? E o que são as perguntas com question words? Question words, a gente não viu essa aula ainda. É uma coisa que eu vou deixar para daqui a 2 ou 3 aulas, a gente vai ver os question words. Mas muitos de vocês já conhecem, que são os chamados pronomes interrogativos. É o que, quando, onde, porquê, qual, como, quem, tá? E aí a gente vai aprender como é que cria perguntas com eles, beleza? Então, foi basicamente isso que a gente viu na nossa aula de Simple Present. Aprendemos os verbos comer e beber, aprendemos o auxiliar do presente e aprendemos a criar frases afirmativas, negativas e interrogativas. Beleza? Até aqui, pessoal, de revisão. Tá tranquilo? Relembrou um pouco do que a gente viu nessa aula de Simple Present? De boa? Sim. Vamos seguindo. Na aula 3, a gente viu o verbo to like e os pronomes objetivos. E aí, ainda falando de presente, né? Ainda falando de Simple Present. E eu falei para vocês que o to like a gente ia estudar ele diferente, por quê? Porque quando a gente gosta, a gente pode gostar de uma coisa ou gostar de fazer alguma coisa. E aí tem uma regrinha para fazer isso aí, para completar essa frase, tá? Então, quando eu gosto de alguma coisa, eu tenho que falar I like e esse alguma coisa, que eu vou botar em inglês, something, tá? I like something. Eu gosto de alguma coisa. Então, por exemplo, eu gosto de maçã. I like apple. Eu gosto de chocolate. I like chocolate. Eu gosto de inglês. I like English. Beleza. Eu gosto e isso é alguma coisa. E aí, eu ensinei que quando eu gosto de fazer alguma coisa, agora tem um verbo antes desse alguma coisa. Tem alguma ação ali, né? E aí, para eu falar esse tipo de frase, eu vou falar I like to, esse fazer, que é o verbo, né? Vou botar aqui, em vez de fazer, vou botar verbo. I like to, o verbo, alguma coisa. Então, agora tem que ter isso aqui, né? Então, por exemplo, vou botar aqui os exemplos. I like apple. I like English, beleza? Agora, aqui, quando eu gosto de fazer alguma coisa, por exemplo, eu gosto de comer maçã no café da manhã. Eu gosto de comer maçã no café da manhã. Aí eu vou falar, I like to eat apple for breakfast. E aí a gente aprendeu esse for breakfast lá na segunda aula.
né? Então, agora, tenho to eat aqui, beleza? Agora tem esse verbo aqui com o to. E eu ensinei também que, às vezes, quando eu gosto de fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa está relacionado ali àquela atividade em si, por exemplo, eu gosto de correr, né? Eu gosto de fazer corrida, eu gosto dessa atividade em si. Eu posso falar, I like, deixa eu botar aqui, eu gosto de fazer uma atividade. Deixa eu tirar isso. I like. Aí vai ser o verbo com o sufixo ing. Então, por exemplo, I like running. I like playing the guitar. Eu gosto de tocar violão. Então, eu gosto dessa atividade em si, de correr, eu gosto de tocar violão, eu gosto de, sei lá, de ir às compras. I like going shopping. Beleza? Eu gosto de ir às compras, fazer as compras, beleza? Então, a gente, quando gosta de uma atividade, a gente pode falar dessa forma, tá? E eu aproveitei e mostrei para vocês os pronomes objetivos. Quem são? É quando a gente se refere a alguma pessoa. Então, por exemplo, se eu falo que você gosta de mim, né? Até no próprio português, a gente entende que a gente não pode falar você gosta de eu, né? Você gosta de mim. Então, mim é o pronome objetivo do português, quando a gente se refere a nós mesmos, né? A eu. Então, em inglês também tem a mesma coisa. Então, you like me, você gosta de mim, né? E quando eu falo, por exemplo, que eu gosto de você, ó, I like you. E aí, esse you, ele confunde um pouco a galera, né? Por quê? Porque o you, ele é igual tanto o pronome normal, que executa as coisas, quanto quando a gente se refere a essa segunda pessoa, ao você, né? Só que todos os outros vão ser diferentes. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, eu gosto do meu filho, eu gosto dele, né? Dele seria de mais ele, né? Eu gosto de ele, eu gosto dele. Eu não posso falar I like he, tá? Eu tenho que falar I like him, porque o pronome objetivo para eu falar dele sobre outra pessoa que é homem, eu tenho que falar him. Assim como terceira pessoa mulher, ela, eu tenho que falar her, não pode ser she. Eu não posso falar I like she, eu gosto dela, não é I like she, é I like her. Lembram disso aí, dessa aula? Reage com o joinha aí, para eu ver que vocês lembram dessa aula aí. Ou pelo menos vocês não estão dormindo. Beleza. E foi isso que a gente viu nessa terceira aula, tá? Falando do verbo to like e dos pronomes objetivos, beleza? E aí, obviamente, isso aqui é só uma revisão, a gente só está relembrando das coisas, tá? Mas, a partir dessa aula aqui, eu já comecei a gravar, se não me engano. Tá? Eu acho que já tem a gravação dessa aula. Ou foi dessa ou foi da próxima. Mas o material está lá também, tá? Com os exemplos todos, beleza? Verbo to be, certeza está gravado, tá? Verbo to be foi o seguinte. A gente foi lá e aprendeu, então, esse verbo aí, que é o verbo mais famoso da língua inglesa. Que quando todo mundo fala comigo, fala assim, sabe inglês? Fala, só aquele verbo to be da escola, sabe? Mais ou menos, só aquele verbo to be lá da escola. E aí tu pergunta quem é o verbo to be, ninguém sabe nada. Só lembra que ele existe, né? Sobre o verbo to be, foi o seguinte, eu falei que ele tem 3 características principais que fazem ele ser tão famoso assim, beleza? Característica número 1, ele tem 2 traduções para o português. Ele pode ser ou estar. E aí, isso já começa um pouco de confusão, porque eu posso falar, eu
sou uma pessoa feliz, e eu vou falar I am a happy person. Mas se eu falar assim, pô, eu tô feliz hoje. I am happy today. I am também para eu tô ou eu sou, né? Eu estou ou eu sou. Quando que eu vou entender quando é qual cada um? Pelo contexto, né? O contexto vai me dizer ali, a situação vai fazer você entender se é ser ou se é estar, tá? Isso acontece de forma automática, beleza? Parece que o nosso cérebro já identifica. Então não precisa grilar com isso. A segunda questão que eu falei, que torna ele importante e diferente, né, especial, é que ele tem 3 conjugações diferentes no tempo do presente. Então, enquanto, por exemplo, like, eu falo I like, you like, we like, they like, tudo like, né? E a gente aprendeu na última aula agora que na terceira pessoa vira likes, só adiciona um Szinho, mas não perde a estrutura, é sempre like. Com o to be, eu não posso falar I be, you be, he be, she be, we be, they be, não tem be, né? O be, ele muda a estrutura dele, e ele vira am, ele vira is, ou ele vira are, dependendo de quem é, ou de quem está fazendo aquela coisa, beleza? E aí a gente aprendeu que quando eu falo eu sou, é I am, você é ou você está, you are, ele é, he is, ela está, she is, isso é, it is, nós somos, we are, vocês são, you are, eles ou elas são, they are. Então a gente aprendeu a conjugar esse verbo no presente. E aí a primeira pessoa vai falar am, a segunda pessoa do singular vai falar are, assim como todos os plurais sempre são are, beleza? E a terceira pessoa do singular, a gente vai falar is. Então, meu filho está em casa. My son, meu filho, coisa que a gente aprendeu na aula 4, membros da família, né? Is at home. Aqui, ó, meu filho está em casa. Ó, meu filho, se eu fosse mudar meu filho para algum pronome, esse pronome seria o quê? Seria ele. Então, eu tenho que usar o verbo to be, is. Beleza? Aí, por exemplo, você está bonita. You are beautiful. Com essa roupa. With this look. Com esse look todo aí, né? Com essa roupa. Beleza? Aqui, ó. Beleza? Você está. You are. Ó, eu estou na aula de inglês. I am on my English class. Eu estou na minha aula de inglês. Se alguém mandar mensagem no WhatsApp aí, tu fala, não posso falar não, que eu estou na minha aula de inglês. I am on my English class. Beleza? Aqui, ó. I am. E por aí vai. Os plurais, we are. Só lembra daquela música famosa, We are the champions. Nós somos os campeões. We are the champions. Beleza? E por aí vai. Então, na aula do verbo to be, a gente aprendeu essa primeira característica dele. Ele pode ser ou estar. Aprendemos essa segunda característica importante, que ele perde a sua estrutura, ele não fica be na frase. No presente, né, conjugado, ele fica am, is ou are. E aí, a terceira característica que eu mostrei para vocês sobre ele é o seguinte. Lembra que eu falei lá em cima que os verbos normais precisam do do para ajudar ele a perguntar? Né? Eu falei aqui, ó, os verbos normais precisam do do para negar e perguntar. Eles precisam desse verbo auxiliar. Mas eu falei também que o verbo to be não é um verbo normal. Ele é um verbo que se manda. Ele meio que se ajuda, né? Então, ele não precisa
de verbo auxiliar para negar ou perguntar. Então, como é que faz uma pergunta, então, Luiz, se ele não precisa de ajuda para negar ou perguntar? Quem lembra? Como é que faz uma pergunta com o verbo to be, pessoal? Me responde aí. Fala aí para mim, como é que faz uma pergunta com o verbo to be? Como é que eu pergunto assim, ó? Ela está em casa? Ela está em casa? Alguém faz essa pergunta para mim, por favor. Ela está em casa? Calma, gente. Um de cada vez, gente. Calma, um de cada vez. Calma, calma. Por favor, não se apressem. Fala para mim aí. Ela está em casa? Como é que fala essa pergunta? Is he at home? Is she, né? Isso, é. Is she at home? Então aqui, ó. Repara que eu botei essa mesma pergunta, botei essa frase afirmativa aqui para vocês colarem, tá? Eu falei, ó, meu filho está em casa, ó. My son is at home. Então, o que acontece? O que a gente fez aqui? Nos verbos normais, quem inicia essa pergunta é o verbo auxiliar. Ele vai para frente da pergunta. Do you speak English? Do you like apple? Né? Do you work tomorrow? Quando a gente quer fazer agora uma pergunta com o verbo to be, não tem do mais. Então, alguém tem que ir para frente, tá? E aí, quem vai para frente nesse caso é o próprio verbo to be. Então, por exemplo, se fosse ela está em casa, uma afirmação seria she is at home, né? Se fosse uma afirmação, seria isso, she is at home. Vou botar aqui, ó, afirmativa. Mas agora é uma pergunta. E aí, na pergunta, o is, ele vem para frente dessa pergunta. Beleza? Ele sai daqui e vem para frente. Responde aí com um joinha aí, quem entendeu. Isso. Beleza, pessoal? Quando a gente precisa fazer uma pergunta, esse verbo to be vai para frente. Então, por exemplo, como é que eu pergunto assim, ó, você está no trabalho? Você está no trabalho? Quem vai me fazer essa aí? Você está no trabalho? You are. Lembra como é que é trabalho em inglês? Trabalho. Só trabalho. Esquece o no. Quem lembra como é que é trabalho? Apenas trabalho. Trabalho, vocês sabem. Como é que é trabalho? Work. Work. Beleza. Ó, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos supor que vocês estão na casa de vocês, querendo fazer um trabalho de casa, um homework, e aí você pensou isso, tá? Quero fazer essa frase. Você está no trabalho. Você não sabe como é que é no. Ó, sem medo de ser feliz, bota um no em português assim, gente. Ó. Sem medo nenhum. E me manda. Fala, Luiz, eu criei essa frase aí, mas eu não sei como é que é no. Mas eu botei aí, ó. You are no work. Beleza? E aí eu vou te responder. Ah, beleza. Sempre que você pensar em casa ou no trabalho, tá? Isso vocês podem até anotar, beleza? Sempre que você quiser falar em casa ou no trabalho, vocês vão falar at home ou at work. Sempre. Ah, por que, Luiz? Porque é. Beleza? A dica master para você aprender a falar inglês, pessoal, é o seguinte: aceita a informação. Tá? Se a gente ficar travando nossa cabeça, querendo entender por que no trabalho é at work e na escola é on the school, isso não é possível. Porque é o mesmo no, professor. Por que um é at, o outro é on, e o outro é in, e o outro é in the, e o outro é on the? E por que na praia é on the beach e na escola e no trabalho é at school? Enfim, cara, a tua cabeça vai bugar.
Não grilem por causa de preposiçãozinha. Fala a que vem na tua cabeça e, com o tempo, vocês vão ir acertando de forma natural, porque vocês vão vendo, vão ouvindo e vão reproduzindo. Óbvio, a gente vai ter aula para poder falar sobre isso e explicar alguns porquês. Mas, cara, não é assim, não devemos ficar grilando com isso, tá? E isso não deve te impedir de fazer um exemplo também, de fazer um exercício. Bota no, entre aspas, que eu vou saber que é português e segue a vida e vambora, tá? Mas beleza. You are at work. Só que o amigo ali, ele fez uma frase afirmativa. Ele não fez uma pergunta. Por quê? Para isso aqui virar pergunta, o que tem que acontecer, pessoal? Para isso aqui virar uma pergunta? O verbo to be para frente. O verbo to be tem que ir para frente. Então, a pergunta aqui não é you are at work. A pergunta é are you at work? Beleza? Então, aqui, ó, o to be está na frente. Are you at work? Beleza, pessoal? Então, vale essa prática, tá? De vocês criarem algumas frases com o verbo to be e ir transformando para afirmativas, para perguntas. Criem perguntas. Perguntas que possam ser do seu dia a dia. Fulana está em casa? Fulano está no trabalho? Ah, meu marido está em casa hoje. Ah, minha esposa está no trabalho de manhã. Ah, meu filho está na escola de tarde. Eu estou feliz. Eu estou animado, porque isso. Não, porque isso já é uma frase mais complexa. Mas eu estou muito feliz hoje. Eu estou estressado hoje. Eu estou cansado. Trabalhei muito. Enfim, criem frases com eu sou, eu estou, ela é, ela está, e transformem em perguntas para vocês irem praticando. Beleza? Então, basicamente, a aula de verbo to be falou sobre isso. Sobre o fato de ele ter duas traduções, ele ter 3 tipos de conjugações diferentes, e por isso que ele é muito famoso e muita gente não entende ele, né? E aí a gente precisa entender quando usá-los nas frases, e a gente entendeu que ele não precisa de auxiliar para negar ou perguntar. É só botar um not do lado dele. Ah, eu não botei negação aqui, né? Então, negação aqui, ó. I am not tired today. Ó. Eu não estou cansado hoje. Tá? É só botar um not do lado do verbo to be e a gente nega uma frase com ele. Tá? Diferente dos verbos normais, que a gente precisa de um do not antes do verbo. Tá? Mas a aula do verbo to be já está gravada, editada, bonitinho. Tá lá já no link, beleza? Então, dá para ir lá dar uma olhada nela de novo depois. Tá? Na aula 5, o que a gente fez, pessoal? A gente aprendeu vocabulário sobre membros da família. Então, a gente aprendeu a falar pai, mãe, vó, avô, irmão, irmã, tio, tia, meus pais, meus irmãos, minha cunhada, minha sogra, meu sogro, meu padrinho, minha madrinha, meu afilhado, todo mundo que é da família e os agregados, a gente aprendeu a falar na última aula, né? E a gente aprendeu esses camaradas aqui, ó, os adjetivos possessivos, que são palavrinhas que são muito utilizadas, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu acabei de falar uma, quando eu falei nosso dia a dia, né? Dia a dia. Aqui, ó. Esse nosso aqui, em português, ele é um adjetivo possessivo. O dia a dia é de quem? Tá? O dia a dia é nosso. E aí esse nosso está qualificando essa expressão dia a dia. Está dando uma qualidade de posse para ela. E isso acontece o tempo todo. Quando a gente fala, meu cachorro é legal, a nossa casa está limpa, a minha rua está suja, meu caderno rasgou, meu professor de inglês é muito bom. Brincadeira. Então, a gente pode usar esse meu, seu, nosso, dele, dela, deles, o tempo todo. E a gente aprendeu que, para falar isso, meu é my, seu é your, dele é his, dela é her, dele ou dela para coisas, né, é its,
Nosso é our, nossos ou nossas, desculpa, seus ou suas é your também. E deles ou delas, a gente fala their. Pronúncia disso aqui, their, their. Enrola esse R no final, beleza? E a pronúncia disso aqui é que nem hora em inglês. Então é hour, bem aberto com A, tá? Hour, não é or, é hour. Tem um vídeo muito famoso, que é um meme na internet. Todo mundo já deve ter visto esse vídeo no Instagram ou TikTok, que é o cara, tô estudando inglês. Fala, vamos lá, deixa eu estudar inglês. Ele fala, como é que fala nosso? Ele, or. Minério, aí ele, or. Ou nosso, aí não sei que, or. Não sei o que lá, or. Aí ele fala, então fala agora, nosso minério, o nosso não sei o que lá. Ele, or. Já viram esse vídeo? Ninguém viu esse vídeo, pessoal? Então vocês estão seguindo pouco o professor de inglês no Instagram, tá? Assim, or. Todo mundo posta esse vídeo, memezinho de quem está estudando inglês. Então vocês estão seguindo pouca página de inglês. Tem que seguir mais páginas de inglês. Mas esse vídeo é engraçado. E tem várias versões dele já com outras palavras, tá? Mas, enfim, a pronúncia disso aqui é our. Our. Então, se eu quero falar, nossa casa é grande. Our house is big. Our house is big. Nossa casa é grande. O carro dela é vermelho. Her car is red. Her car is red. O amigo dele é feio. His friend is ugly. A sua o quê? A sua caraca, deu branco aqui. A sua Parente? Oi? Pode ser um parente? Pode. Sua tia é legal. Your aunt is nice. Your aunt is nice. Sua tia é legal. Meu relógio é azul. My watch is blue. It's eu gosto de dar exemplo sempre aqui, ó, celular, tá vendo? Como é que eu usaria um it's, por exemplo? Eu posso falar assim, ó, quando eu estou me referindo a algum objeto, tá? E eu quero falar, por exemplo, assim, ó, esse aqui é o meu celular e a capa dele é preta. Quando eu quero falar a capa dele, e eu estou me referindo ao meu celular, eu vou falar its skin is black. Beleza? A capa dele, no caso, me referindo ao meu celular. Capa de celular pode ser skin ou pode ser case, dependendo da capa. Beleza? Its skin or its case is black. Suas filhas são lindas. Your daughters are pretty. O cachorro deles é pequeno. Their dog is small. Essas palavrinhas aqui, pessoal, tirei da minha cabeça aqui aleatória, mas a gente aprendeu todas elas nas últimas aulas também. Tirando as cores, que acho que todo mundo aqui sabe, mas a gente aprendeu nice, a gente aprendeu ugly, a gente aprendeu pretty, small, big. Lembram disso das últimas aulas? Sobre os adjetivos? Então, basicamente, nessa aula aqui, foi para a gente aprender os membros da família e esses adjetivos possessivos e como a gente usa eles. Tá? Eles sempre vão estar assim, colados do lado de um nome. Então, é meu relógio, a sua tia, o amigo dele. Então, tem sempre um nome do lado dele, tá? Sempre tem um nome. E aí veio a nossa última aula. A nossa última aula, a gente viu sobre a regra da terceira pessoa do singular.
Então, por exemplo, na nossa segunda aula, a gente aprendeu a criar as nossas primeiras frases, né, no presente. Eu bebo água todo dia, eu como chocolate e tudo mais, né? E aí, só que a gente só viu frases com eu e você. Nessa aula 6, a gente aprendeu que quando a gente fala sobre ele ou sobre ela, a coisa muda um pouco de cenário. Porque aí entra a única regra de conjugação verbal que existe no presente, né? E aí eu falei para vocês que enquanto no português o final do nosso verbo muda em todos os pronomes, em inglês só muda na terceira pessoa. Então, por exemplo, em português, comer vira eu como. Então já saiu o er do final e entrou um o, né? Eu como. Aí quando eu falo tu, é tu comes, entra es. Ou você come, entra é. Ele come, ela come. Aí nós comemos, entra o emos. E por aí vai, né? Então, em cada pronomezinho, muda uma coisa no final do verbo. Em inglês, ele só muda quando a gente fala de ele ou ela. Então, por exemplo, quando eu falo eu gosto, é I like. Você gosta, é you like. E aí, quando eu falo ele, ou ela, ou isso, gosta, aí eu tenho que falar likes. Aí entra esse S aqui. Beleza? E se eu quero falar nós comemos, we like, vocês comem, you like, eles comem, elas comem, they like. Então, repara que não muda nada para esses aqui, né? Só muda para esses camaradas aqui, só para a terceira pessoa do singular. Aqui é o único momento que a gente tem que prestar muita atenção, né? Por que tem que prestar muita atenção? Porque falando é muito simples. Em termos de pronúncia, é muito simples. É só a gente botar um som de S no final e acabou. Então, ela gosta de música. She likes music. Eu estudo inglês. I study English. Ele estuda inglês. He studies English. Eu trabalho todo dia. I work every day. Ela trabalha todo dia. She works every day. Então, falando, é só botar um som de S no final. Mas quando eu vou escrever, tem algumas regrinhas. E aí o negócio fica um pouco mais chato, né? E aí entra o que a gente chama de spelling rules. Eu expliquei que as spelling rules a gente vai ver em vários momentos. Spelling rule é o nome da regra quando a gente quer adicionar um sufixozinho do lado de um verbo. Então, eu tenho que adicionar um S do lado de like. Isso é uma spelling rule, né? E, tipo, para todos os verbos, assim, a grande maioria, 90% dos verbos, talvez até um pouco menos, uns 70% dos verbos, é só botar um S, realmente, tá tudo certo. Então, work, bota S. Play, bota S. E read, bota S. Drink, bota S. Eat, bota S. Bem fácil, né? Então, a regra 1, a primeira regra, só adicionar um S ao final dos verbos. Beleza? E aí, she works at night. Ela trabalha à noite, tá? Ela trabalha à noite. He plays soccer. Ele joga futebol. Então tá aqui, ó. Eu só botei um Szinho no final do work e tá tranquilo. Só botei um Szinho no final do play e tá tranquilo. Aí tem a regra 2. A regra 2, a segunda regra, ela me fala que eu preciso adicionar um ES, não, agora não é mais um S, ao final dos verbos terminados em S, SH, CH, O, X, Z.
E aí, na nossa aula, eu dei um exemplo para cada verbinho desse. Então, eu botei um exemplo com S, um com SH, um com CH, O, X e Z. E aí, eu dei uma ênfase. Eu falei para vocês o seguinte, tá? Eu falei, ó, vamos entender pela lógica. Primeira lógica é o seguinte. Como a gente tem que botar um S no final dos verbos, seria muito estranho botar um som de S no final dos verbos que já terminam com um som chiado. Então, o S, como é que eu vou botar um S no final do S? Vai ficar, né? Impossível, fica estranho. Como é que eu vou botar um S no final de um verbo que termina com um som de chiado? Também fica estranho. Eu botar um fica estranho. Então, é uma coisa meio óbvia em termos de pronúncia. Não dá para só botar um som de S nesse final, né? Então, por isso, nesses verbos, eu vou botar um ES. Então, ela assiste Netflix, é she watches Netflix. Every day, todo dia. Então, eu tenho que botar aqui, ó, o ES para falar she watches. Não daria para botar she watch, ia ficar estranho, né? Então, é meio óbvio isso, em termos de sonoridade. E vamos focar nos verbos terminados em O. Né? E aí, um verbo que eu dei de exemplo aqui, terminado em O, que é muito comum, é o verbo ir, que a gente fala go. Então, toda vez que a gente vai de algum lugar para outro lugar, né? I go, I go, I go. E aí, quando eu quero falar que ela vai para o trabalho de carro, eu tenho que falar she goes to work by car. Então, ó, eu vou falar she goes. Só que repara que eu não falo goes. É goes. Tá? A pronúncia é o S. O importante da pronúncia é o S. Tá? Eu não vou falar goes. Tá? She goes to work by car. Ela vai para o trabalho de carro. Beleza? E aí, entrou uma explicação que eu não vou falar aqui agora, tá, pessoal? Porque vai ocupar muito tempo. E ela tá completinha na aula. Tá? E o link da aula eu botei hoje de manhã no grupo. Que é quando eu falo do verbo auxiliar do presente, que vocês já aprenderam que é o do, né? Só que quando eu quero fazer uma negativa e uma interrogativa, e eu tenho que botar ele nessa frase, ele é o verbo auxiliar do, ele pega essa regra para ele, fica com a regra, e o verbo principal volta ao normal nas frases negativas e interrogativas. O que é isso que eu estou falando aqui, pessoal? Quando eu falo eu gosto... Opa! Quando eu falo eu gosto de carne, eu falo I like meat. E quando eu falo eu não gosto, eu falo I don't like meat. Beleza? Acompanha meu raciocínio. Agora, se eu quero falar ela não gosta, ou, por exemplo, ela gosta de carne, eu vou falar she likes meat, né? Afirmativa, tem que ter um S. Mas se eu quero falar que ela não gosta, não é mais she do, agora é she does not, que agora o auxiliar ficou com a regra. Então, o ES veio para o do e ficou does not. E o principal volta ao normal. Então, não é mais likes. Ele volta a ser like. Então, quem pegou a regra foi o do, na frase negativa. E o verbo principal voltou ao normal. Estão acompanhando, pessoal? Estão acompanhando? Dá o joinha aí. E aí, o does not, eu ensinei que a forma abreviada dele é doesn't. Então, em vez de eu falar don't, eu vou falar doesn't, quando eu quero falar sobre ele ou sobre ela. Então, ela não come carne, she doesn't like meat. Ela não gosta de chocolate, she doesn't like chocolate. Ele não trabalha hoje, he doesn't work today. Ele não joga futebol, he doesn't play soccer. Beleza?
E quando eu quero perguntar, é a mesma coisa. Ela gosta de carne? Does she like meat? Quem vai para frente é o auxiliar, que era do, né? Mas agora, como eu estou falando sobre ela, tem que ser does, né? Então, o does vai para frente. E o verbo volta ao normal. Então, ó, isso aqui, ó, é uma mega, mega, ultra power dica. Tá, pessoal? Vou botar aqui, ó. O verbo do fica com a regra e o verbo principal volta ao normal nas frases negativas e interrogativas na terceira pessoa do singular, falando de he, she ou it. Beleza? Dei uma complementada. Então, basicamente, esse aqui foi o assunto principal da nossa última aula, tá, pessoal? Que eu aconselho muito que vocês voltem lá e assistam. E aí, o bom de assistir ali no YouTube é que você pode botar um 1.5x, 1.75x, e só vai ali nas partes que realmente interessam mais para vocês. Já adianta a aula para a explicação desse do, desse does, adianta a aula para a parte das negativas, interrogativas, vai lá, pausa, escreve uma frase, me manda mensagem na hora que estiver escrevendo. Professor, estou fazendo a aula do terceira pessoa agora. Pô, estou com uma dúvida aqui. Me manda um áudio, me manda uma mensagem. Cara, já expliquei para vocês sobre isso, tá? O meu WhatsApp, ele está liberado para vocês fazerem contato comigo, pessoal. A hora que quiser, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, sexta, de noite, de manhã, de tarde. Eu estou sempre online, tá? Para os meus alunos. A grande questão é, tenho minha rotina, tenho algumas coisas, tenho filho para levar para a escola, tenho comida para fazer. Então, assim, vai ter momento que você pode me mandar mensagem, eu posso estar ocupado. Não vou te responder, talvez, imediatamente, mas assim que eu me livrar, eu te respondo. Beleza? Então, estou sempre online para tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Basicamente, essas foram as nossas 6 primeiras aulas. As 3 últimas estão gravadas, agora eu lembrei, tá? Então, as 3 primeiras não tem gravação delas. Então, se vocês querem alguma coisa sobre as 3 primeiras aulas, eu vou botar os PDFs no grupo, né? Para vocês verem o material que foi feito. Mas a gravação, ele está a partir da aula 4, tá? Então, a partir do verbo to be tem gravação, tá? Então, tem aula gravada verbo to be, tem aula gravada sobre isso aqui. Esse aqui foi mais uma aula mais para vocabulário, né? Porque isso aqui mesmo a gente vai ver em várias frases que a gente for criando, tá? Mas essa aqui, essa aula 6, ela é importantíssima. Muita gente erra isso aqui, tá, pessoal? Muita gente que fala inglês de forma fluente, tá? Mas como é que pode falar fluente e errar isso aqui? Existe. Assim como a gente fala português e erra um monte de conjugação aí que a gente, né, não lembra. Então, tem gente que fala inglês muito bem, de forma super funcional, vende coisas e faz reuniões, mas erra um Szinho, né? Erra um does, por exemplo. Isso acontece, tá, pessoal? Então, assim, eu botei até um post no meu Instagram ontem que fala isso, né? O principal do inglês, né, é você se comunicar, tá? O principal é a comunicação. O meu papel aqui como professor é fazer vocês se comunicarem e se comunicarem da forma mais apropriada possível, mais bonitinha possível, gramaticalmente falando e tudo certinho. Mas, ainda assim, o principal é se comunicar, é se jogar e falar, tá? Então, assim, quis fazer um apanhado geral sobre o que a gente viu nessas primeiras aulas, e a cada conjunto de 4, 5, 6 aulas que a gente for tendo, a gente vai tendo uma revisão, tá? Isso é importante para poder a gente estar revendo os tópicos, porque, assim, é muito conteúdo, tá? É muito conteúdo. Então, às vezes, você deixa passar uma semana e você perde muita coisa, e aí fica muita coisa para anotar, exercício para fazer, e aí tu fica naquela questão assim, caraca, estou devendo muito trabalho para o professor. E aí já vou adiantar vocês uma coisa, tá? A principal causa de desistência de curso de inglês, principalmente online, é quando o aluno começa a pensar assim, caraca, não estou dando conta. Pô, já passaram 4 aulas e eu não consegui parar para fazer os deveres de casa, os trabalhos de casa, então, pô, não vou fazer, não vou dar conta. Então, assim, pessoal, não fiquem com essa neura na cabeça de vocês, tá? A grande questão é o seguinte, o inglês, ele tem que se tornar um hábito na vida de vocês. Então, a cada semana que passar, você tem que inserir um pouco do inglês na sua rotina.
Não vai ser nas 2 primeiras semanas. Tem um livro chamado O Poder do Hábito. Eu não vou lembrar agora que é o certo, mas, cara, as coisas só viram hábito quando a gente repete elas diariamente e, tipo assim, depois de 30 e poucos, 40 e poucos dias, isso se torna um hábito. E isso se você repetir diariamente. Agora, imagina você que vai começar a estudar inglês e estudar inglês uma vez por semana. Para isso virar hábito, vai demorar muito tempo. Então, por isso que eu peço o seguinte, eu falo, ó, pessoal, não copie agora o que está escrito aqui no quadro. Baixa o PDF, copia amanhã. Que aí, ó, você já viu inglês hoje e viu amanhã. Opa, 2 dias seguidos de inglês. Quando copiar, não faz o homework, faz depois da manhã. Que aí, ó, 3 dias de inglês. Aí fez o homework, me manda. Que aí no 4º dia, você me manda a correção. Se ele tiver 100% correto, no 4º dia ou no 5º dia, eu vou te pedir, de repente, para você agora me mandar as frases em áudio. E aí já vão ser 4 ou 5 dias de prática de inglês, direto. E aí sim, se você fizer dessa forma, ele vai virando hábito com o passar do tempo. Mas, cara, a gente está na 6ª aula, 7ª aula. Ainda não é hábito para ninguém, tá? E fiquem tranquilos com relação a isso. Óbvio, meu papel é cobrar os trabalhos de casa. Eu vou lá falar, pessoal, me manda trabalho, me manda trabalho, me manda trabalho. Mas não se sintam totalmente pressionados por isso. Vocês estão no início do processo. Então, vai falhar uma semana ou outra, não tem problema. Vamos ter revisões, vamos ter momentos de uma aula mais tranquila para assistir um vídeo, para ver uma música, né? Então, assim, vão ter momentos mais tranquilos. Então, não se sintam assim, não se coloquem tanta pressão nesse início, tá? Esse início é mais para destravar, é mais para ir criando alguns hábitos. Aí vocês vão começar a aprender palavras e frases novas e vão ouvir isso em séries, filmes, músicas e vai começar a fazer sentido para vocês. E aí isso vai começar a animar vocês. Caraca, entendi o que aquele cara falou. Aí tu começa a ficar animado. Aí começa a querer reproduzir o que aquela atriz falou, aquele ator falou, ou aquela cantora falou. Enfim, e por aí vai. Então é um processo, está só no início, tá? Falam muito, então deixa eu parar de falar, porque já tem outra aula para dar. Mas é isso, pessoal. Essa foi a nossa revisão, beleza? Esse material também vai para o grupo, tá? Também vai para o grupo. Por mais que ele tenha sido bem basicão, mas ele está dando uma ordem pedagógica para vocês estudarem, né? Tem uma sequência didática aqui. Então, eu vou deixar ele salvo também, tá? Para quem quiser dar uma olhada.